Oi, bom dia. Como é que eu tô no celular aqui? Então tá, como é que foi o recesso? Como é que deu para descansar? E eu procurei fazer isso, né? Porque eu tava precisando mesmo. Porque assim, é muita coisa, sabe? E mais pega assim a coluna, né? E dá um estresse assim mental também. Hum, mas então agora voltando, né? Amanhã terceiro, né, no presencial e online a gente já está voltando hoje, né? Deixa eu ver, dia 9 os segundos, né? Isso falando do calendário aquele do presencial, né? E 16 daí os primeiros, né? Pessoal do presencial daí, primeiro ano. Falo pessoal do presencial porque eu espero, né, que vocês continuem online, né? Só volta quem não está conseguindo acessar, quem não está conseguindo acompanhar as aulas de forma online, tá? Nada de aparecer lá na escola. Porque, gente, não é que eu não queira conhecer vocês pessoalmente, entendeu? Vai ser muito complicado. Imagina eu de máscara, 15 pessoas numa sala no máximo, a quase 2 metros, uma de cada, inclusive de mim. Imagina, vai ter aluno que está mais de 10 metros de mim. Então, para falar, para se ouvir, entendeu? A comunicação vai ser muito complicada. Não vai ter interação. Banheiro também vai ser só assim, caso de urgência. Merenda, recreio não vai ter, né? E a merenda vai ser só na saída. Então, assim, é pandemia, né? E quem está vacinado, eu já estou vacinada, né? Corre o risco de transmitir ainda, né? A delta essa, né? E de pegar também. Dizem que fica mais atenuado, mas na prática, cada organismo é um organismo, né? Não dá para brincar, né? Já, querendo ou não, já levou mais de 500 mil brasileiros, né? Da pandemia. Então, é um momento bem delicado, eu conto com o bom senso de todos, né, para a gente continuar e um dia, né, que eu espero que seja breve, né, acho que o ano que vem a gente já vai estar numa situação bem melhor, né, eu acredito, né, com todo mundo vacinado, mas mesmo assim tem que ver sempre como é que vai ficar essa questão das variantes, né, tá? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, estava bem complicado essa delta. Então, não é assim tomar vacina, tirar máscara e achar que acabou, né, não existe isso. Tem que se ligar, tá? Como é que se diz? Alerta, né? Ouvir o que a ciência está dizendo, prestar bem atenção que não é assim, não. Não é um leigo qualquer dizer que não precisa usar máscara, não é assim. Por acaso esse leigo é médico? Ele entende dessa questão? Não tem que se ligar, né? Bom, o que eu quero dizer também, né? Que como a gente está iniciando oficialmente hoje, né? Dia 4, eu já vou postar ali alguma coisa, né, no podcast já, né, dessa aula 3 de julho, né, então talvez dê algum desencontrozinho, né, porque na verdade o presencial que eu vou fazer isso vai ser dia 16, né, então pode rolar um repeteco, mas daí você só não clica e não entra na aula, se o caso, tá, daí tu vai ver. Provavelmente eu vou estar dando alguma outra atividade, assim, né, que não é o tira dúvidas, porque o tira dúvidas eu expliquei, né? Eu quero fazer juntamente com o pessoal do presencial, porque é difícil uma aula, né, que vai ser prejudicada a comunicação, eu não vou estar dando aula matéria nova, né? E vocês também vão estar online, então vamos deixar o tira dúvidas para esse momento. Eu vou levar o podcast, a gravação, tem umas caixinhas de som, entendeu? Se não tiver internet, que a princípio é só no primeiro andar, né? Eu vou tentar pelo celular, porque eu tenho internet móvel, sei lá. Vamos ver, né? Estando carregado no celular, certo? E eu vou tentar igual, não vou desistir, porque eu tenho tudo também no meu celular. Tenho tudo gravado, os arquivos, o drive, então, sabe? Eu tenho acesso tanto pelo computador como pelo celular. Então é assim que a gente vai fazer. E vamos se falando e estou no meu WhatsApp, ele só me procurar, tá? Vamos lá? Bom, aqui eu coloquei as partes do corpo, né? Porque a ideia, assim, é também aumentar sempre um pouco a questão do vocabulário, né?
e falar também de situações assim que envolvem a francofonia, enfim, assuntos assim relevantes, né? Até eu tenho uma aula que eu elaborei, né? Acho que vou dar mais adiante para vocês que envolve a questão do meio ambiente, entendeu? Então tem assuntos assim que a gente tem que abordar, né? Que são bem relevantes, assim, assuntos sociais, né? Inclusive provável de cair em Enem e tal, né? Que a gente não pode ignorar, é porque a gente é cidadão crítico, né? Então a gente não pode ficar de costas, né? Dos problemas sociais e tal. Então esse é um grande objetivo meu também. Só que eu tenho que partir da realidade de vocês, né? É uma língua nova, né? Uma língua estrangeira, então é um pouco complexo, né? De se chegar nesse objetivo, mas eu vou tentando, né? Devagarinho. Eu tenho também poemas, música eu ainda não consegui trabalhar, né? Mas eu tenho aulas elaboradas nesse sentido. Uma hora vai aparecer, tá? Vocês tenham calma e tal, que eu vou, que a coisa vai fluindo, tá bom? Aceito sugestões e tal. A gente vai fazer, inclusive, acho que eu já avisei você, né? Vou preparar um formulário, né, de autoavaliação, tá? Onde vai ter uma autoavaliação e já vai valer como uma aula, inclusive, tá? Então, leio o texto explicativo abaixo e depois realizo os exercícios, tá? Então, as partes do corpo, né? Leio. Aqui está no singular, tá, pessoal? Eu já estou aproveitando para colocar do lado do nome ali do substantivo, né? O artigo, tá? Aqui no caso, a maioria das vezes eu estou usando o artigo definido, mas tem momentos que aparece o indefinido, tá? Aqui, quando aparecer o indefinido, eu vou falar, tá? Já para vocês reconhecerem, mas a gente vai estudar em algum momento, assim, tem aula sobre isso também, tá? Mas eu já gosto de ir colocando, porque vocês já vão se familiarizando, né? Então, leio, né? Olho. Até desculpa, assim, porque eu coloquei leio, é o olho, né? Mas na tradução eu botei só olho, né? O certo seria o olho, né? Tá? Então vocês cuidem disso. L'oreille, orelha, l'orteil, dedo do pé, la bouche, a boca, la cheville, tornozelo, la cuisse, a coxa. Ah, alguns momentos eu botei, ó, a coxa, né? Ladão, o dente. Isso acontece, tá, gente? Não só no francês, mas no estudo de outras línguas, talvez no inglês também, né, deva aparecer, essa, como é que eu vou dizer, não concordância, né, que a gente tem a dente, mas no português é masculino, né, é o dente, mas em francês eles escrevem no feminino. Então, isso vai acontecer, tá? Então, vocês vão estranhar, é óbvio, porque não, no português não é assim, né? Mas é importante destacar, para vocês poderem usar, né? Enfim, né? A gente tem que acreditar que um dia a gente vai precisar, né? Em algum contexto, nem que seja como turista, né? Aqui, sei lá, aqui no Canadá, enfim, né? A gente tem que ter, assim, ambição, assim, pensar grande, né? Ou mesmo para o conhecimento também, né? Estudo, assim, porque se a gente tá, a gente é um cidadão crítico, quanto a gente mais dominar de línguas, né? É um mundo globalizado, né? Mais cidadão crítico a gente vai ser capaz de ser, né? Sobre a nossa realidade, né? Então, ladão, o dente, la gorge, garganta, la jambe, perna, la joue, bochecha, la langue, a língua, la main, a mão, la peau, a pele. Eu sempre deixo por último o francês, já estou quase sem voz. Né? La tête, a cabeça, le bras, o braço, le cerveau, o cérebro, le cœur, o coração, le corps humain. Vocês vejam, né, que lembram o final da palavra, a gente não vai pronunciar, né? Le corps, vocês vejam. Eu não pronuncio aquele P nem aquele S. Porque corps, como é que se escreve? C-O-R-P-S. É corpo, né? E eu vou dizer o quê? Le corps. Eu digo só corps. Não pronuncio, deixa eu ver, duas letras eu não pronuncio. Então, isso é bom destacar, porque essa aula também é direcionada para o pessoal do presencial agora, né? Então,
Tem que se dar conta disso. No francês a gente escreve muita coisa, mas pronuncia pouco. Eu acho que isso até, em termos de pronúncia, é bom, né? Não é que nem no alemão é o contrário, né? Tudo que tu escreve tu vai pronunciar, né? Imagina. Bom, le corps humain é o corpo humano. Le cou é o pescoço, le coude, o cotovelo, le doigt, o dedo, le foie, o fígado, le front, a testa, le genou, o joelho, le menton, o queixo, le nez, o nariz, le pied, o pé, le poignet, o pulso, le pouce, polegar, le poumon, é o pulmão, né? Le rein, o rim. Deixa eu ver aqui. Não tem mais alguma coisa. Le côte, é as costelas, tá? No singular, a costela é la côte, tá? Eu botei le côte no plural. Ah, aqui tem alguns plurais mesmo. Le doigt, os dedos. Le orteil, os dedos do pé. L'avant-bras é o antebraço. L'œil, que apareceu de novo, é o olho, no plural é les yeux, tá? Também é importante dizer. Mas eu repeti aqui algumas coisas, não sei porquê. Me perdi. L'oreille, a orelha. L'épaule, o ombro. Aqui, ó, aqui eu comecei a usar o indefinido, o artigo indefinido. Un sourcil, é uma sobrancelha. Un visage, uma cara. Le visage é a cara, o rosto, tá? Un visage souriant é um rosto sorridente, tá? Une estaye, uma axila. Une artère é uma artéria. Une cheville é um tornozelo. Une dent, um dente. Une hanche, um quadril. Veja, quadril em português é masculino, em francês é feminino. Une jambe, não, une jambe, uma perna. Une joue, uma bochecha. Une lèvre, ó, é feminino, lábio em francês, em português é masculino. Une main, uma mão. Une moustache, é um bigode, também. Une moustache é feminino. Une oreille, uma orelha. Une poitrine, também feminino, e em português peito, masculino. Um peito. Une veine, uma veia. E une épaule, também feminino, ombro, um ombro, une épaule. Daí tá tudo isso na playlist, tá, de francês, que eu vou começar a colocar no material também o caminho para o pessoal do presencial poder acessar, tentar pelo menos acessar pelo YouTube. Não precisa ir no Google Sala de Aula, tá no YouTube, né? A minha playlist, tá bom? Eu vou me comprometer a colocar também, tá? E procurar sim ter um material, né, pessoal? Todo mundo tem um material. Vou procurar xerocar, ter uma cópia, tá? Que não dá para estudar uma língua francesa, assim, estrangeira, né? Porque é uma sem ter assim, material por escrito, né? É muito complicado, né? Inclusive quando vocês acompanham assim o podcast, né? Eu procuro fazer sempre em relação à aula anterior que eu dei, né? Tem que procurar ter essa aula em mãos. Esse podcast ele é específico da aula 3 de julho. Então pega a aula 3 de julho, acompanha, que eu sigo inclusive a sequência. Eu vou ali na sequência, não tem como se perder, tá? Se daqui para frente eu fizer alguma coisa diferente, vocês vão saber, tá? Então não tem problema, não tem como se perder. Eu sempre vou avisar. Le corps, daí vem aqui duas figurinhas, né? Duas imagens, né? De uma menina, né? Assim para explicar em francês o que quer dizer em francês cada parte do corpo, tá? La tête, l'œil, ali, quando tem ali entre parênteses M é masculino. Le nez, le bras, la hanche, la cuisse,
le pied, l'orteil, como é que é? Le tibia, esse aqui eu não tinha no quadrinho, né? Como é que é em português? Tíbia, né? É o osso, né? L'estomac, o estômago, la poitrine, le bras, la main, le doigt, tá? Do outro lado, que são duas figuras, né? Tem outras partes do corpo em francês, né? Le genou, la jambe, la cheville, le talon é tornozelo, né? Desculpa, calcanhar, né? Le mollet, tá? Ali no caso a coxa, ali, né? La fesse, ali no bumbum, né? La taille, le poignet, le coude, cotovelo, l'épaule, os ombros, né? L'oreille, les chevaux são os cabelos, tá? Les chevaux, les chevaux, les chevaux, tá? Le dos é as costas, tá? Le dos. Então, depois vem os exercícios, né? De explicação era isso, né? Em relação às partes do corpo, os exercícios eu fiz bem simples. Como é que eu fiz? Deixa eu ver aqui. Marque a resposta correta, por exemplo. Como é que se diz? O que é angenu? Aqui esse an é o artigo indefinido, tá? Um joelho, no caso, né? Angenu. O que quer dizer? Daí vem uma mão, um joelho ou um dedo. É para marcar em português qual é a tradução. É bem fácil. Un ongle. Vocês olharem ali na tabelinha, antes tem a tradução do lado, então é só olhar e marcar, né? Est-ce que c'est un ongle? Um lábio, um estômago, uma unha, tá? E assim vocês vão fazer com cada palavra. Un bras, une main, l'estomac, tá? Tem casos assim, mas são tipo exceções que a gente pronuncia o finalzinho da palavra, tá? Não tem assim uma regra, daí é meio complexo, tá? Mas daí vocês vão... A maioria não é, tá? Não precisa se estressar. Vamos lembrar... Pois aqui, ó, um exercício que vai envolver também as partes do corpo, né? Só que é eu que criei, tá? A criação minha. Parlez un peu de vous, recherchez. Fale um pouco de você, pesquise suas características, rechercher é pesquisar, tá? Pesquise suas características físicas conforme o exemplo. Eu dei um exemplo que eu tô falando de mim, das minhas características físicas, para vocês me conhecerem um pouco, tá? E depois eu quero que vocês tentem fazer o mesmo, daí falando de vocês. Tá? Claro que tem verbo aqui e tal, que é meio complicadinho, mas é só copiar do meu textinho, que eu já estou dando um modelinho, né? É só seguir e colocar daí. Claro que alguma coisa que outra vai ter que dar uma pesquisada, né? Alguma palavrinha e tal, porque eu não dei um vocabulário para tudo, né? Eu estou introduzindo aqui, né? Mais adiante eu vou retomar, né? Se não me engano, tinha uma aula que eu tinha elaborado sobre falar do rosto, se não me engano, sabe? Então vai ter como aprofundar, a princípio, tá? Então, daí vem o exemplo, né? J'ai les cheveux longs et bruns. J'ai les yeux marrons grands. Je suis une personne maigre et haute. J'ai les pieds grands. Mes doigts sont longs. Mes jambes sont aussi longues. Aqui eu fiz a liaison, né? É algo que acontece no francês. Quando a gente às vezes emenda uma palavra na outra. Geralmente quando tem, a outra se inicia por vogal, tá? Então, mes jambes sont aussi longues. Eu emendei o verbo être, né, são, com a palavra também, que é aussi em francês, tá? Então, mes jambes sont aussi longues. Eu tenho, daí a tradução, né? Eu tenho cabelos longos e castanhos, tenho os olhos castanhos grandes, eu sou uma pessoa magra e alta, eu tenho os pés grandes, meus dedos são longos, minhas pernas são longas. Tá? Então, claro, não precisa escrever assim um testamento que nem eu fiz, né? Se conseguir escrever uma frase ou duas, já está ótimo. Tá? Dentro, assim, da capacidade, do limite de cada um de vocês.
Uns têm um pouco mais de facilidade, outros é o contrário, tem mais dificuldade, daí escrever uma frase, assim, falando, por exemplo, do pé ou da cor dos olhos está ótimo, tá? Porque as cores a gente já trabalhou, lembram? Bleu, azul, rouge, vermelho, jaune, amarelo, blanc, né, branco, tá? Então tem condições, né, de usar, né? Petit, pequeno, grand, grande, tá? Acho que a gente já andou vendo, né? Também alguma coisa disso. Mas, enfim, perdão se eu coloquei algum termo a mais, mas eu tento, assim, ser criativa também, né? Para não ficar uma coisa meio chata, né? Qualquer coisa também me procurem, gente, que até isso, se precisar, no WhatsApp eu coloco, né? Dependendo da situação, né? Porque realmente, né? Não é muito fácil, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, né? E o WhatsApp também para o pessoal do presencial, tá? O de Porto Alegre, 991 898686, tá? Podem me procurar pelo WhatsApp. Resuma com as suas palavras a atual situação do Haiti, país francófono, tá? A seguir, reflita sobre o verso da música de Gilberto Gil e Caetano Veloso. O Haiti é aqui. Na playlist de francês da turma do Google Sala de Aula tem. Eu coloquei na playlist, tá? Eu tenho no YouTube, tá? Mas é só botar ali Caetano e Gil, Haiti, que já vai aparecer a música, que é uma música extremamente conhecida, tá no álbum deles Tropicália 2, né? Então não tem como eu acho que não ter acesso, né? Mas enfim, se tiver muita dificuldade, também fala só do que eu pedi ali, né? Que é o resumo da situação do Haiti só. É a primeira parte da questão, né? Depois refletir sobre o que o verso da música o Haiti aqui tem a ver, né? Com essa questão do Haiti e tal, né? Do próprio texto, enfim, né? Daí não consegui, tudo bem, tá? Eu coloquei que eu tirei de uma página da ONU, se não me engano, tá? Leia sobre o Haiti. Eu vou ler aqui rapidamente. Unicef, né? Daí alguém lá, da Unicef, disse estar profundamente preocupado com o cenário de aumento da violência e insegurança dias após o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise. Devem ter tomado conhecimento, né? A situação pode colocar mais desafios à ação humanitária no país. Quase um terço das crianças haitianas, ou 1,5 milhão, precisa urgentemente de ajuda emergencial. Sobre a Covid-19, eu destaquei, né, que são várias questões, né? O aumento da violência e os furacões limitam o acesso a recursos essenciais como água potável, saúde, serviços de educação e proteção em tempos de Covid-19. Peraí, um pouquinho. Banco Mundial, né? O que diz aqui Dominique Chaves? O bairro Delmas, 32, na capital haitiana, Porto Príncipe, é um dos mais pobres do país caribenho. A agência da ONU ressalta que a violência prolongada e a instabilidade podem impedir a entrega e reposição de estoques de itens prioritários para crianças, embora haja suprimentos essenciais. Os artigos incluem vacinas, remédios e suprimentos médicos, além de materiais para o tratamento de pessoas que sofrem de desnutrição. O representante do Unicef no Haiti, que é o Bruno Mais, disse que os abrigos improvisados, abarrotados, que acolhem pessoas que fogem de tiros, são os principais locais para a propagação do coronavírus. Mas sobre os testes, né? Cerca de 1,1 mil deslocados, incluindo 480 crianças, estão num centro esportivo em Carrefour, uma área a sul de Porto Príncipe.
Em junho, a agência disse que precisava de água potável adicional, instalações sanitárias e capacidade de teste de coronavírus, entre outros. Depois, Minujus Leonora Baumann, naquele lugar ali, né, presidente haitiano, morreu após uma invasão à sua residência durante a madrugada, hora local. Foi há um mês atrás, né, pessoal? A onda de violência e deslocamento coincidiu com um grande aumento nos casos e mortes pela Covid-19. O mês de junho fechou com mais de 18,5 mil casos confirmados e 425 mortes. Tá? Que horror, isso que o Brasil é um território, né, enorme, o Haiti é pequenininho, né, a gente está com 550 mil já, né. Maes disse que a violência prejudicou a capacidade da Unicef e de outras organizações de fornecer ajuda básica às pessoas deslocadas, assistência, tá? O aumento da criminalidade, das gangues e da insegurança, que eu botei, tá mal aqui o texto, copio e colo, muitas vezes tem uns errinhos do próprio texto, entendeu, da internet. O aumento da criminalidade, das gangues e da insegurança tem impedido as operações humanitárias nos arredores de Porto Príncipe. Vocês sabem que já faz uns 10 anos, mais ou menos, teve terremoto lá no Haiti, né? Também, né? Que foi horrível, né? Não sei se vocês têm conhecimento disso, né? E destruiu também bastante, assim, né? Ali, né? Vários lugares, enfim, ali no Haiti. Um dos esforços para enfrentar a situação foi sofisticar a logística e considerar rotas alternativas para levar assistência de forma mais eficaz às crianças necessitadas. O apelo da agência é que cesse, a agência no caso é da ONU, né? É que cesse a violência de gangues para que haja uma passagem segura para chegar às famílias com assistência humanitária nas áreas mais afetadas de Porto Príncipe. Para este ano, 2021 ainda, né, a agência conseguiu pouco menos de um terço dos 48,9 milhões de dólares necessários para atender às necessidades humanitárias de 1,5 milhão de haitianos, incluindo mais de 700 mil crianças. Tá? Então, o que eu pedi? Né? Que façam um resumo do que está sendo dito nesse texto sobre a situação do Haiti e uma reflexão na sequência, né, sobre esse verso, né, do Caetano e do Gil, né, da música, né, do Haiti, que diz o Haiti é aqui, tá bom? E fazendo uma relação com a nossa realidade, tá? Ok? Daí, claro, né, vai uma opinião pessoal, é óbvio, né, uma reflexão envolve uma opinião pessoal, tá bom? Vamos finalizar, então, pedir aqui, até mais, voltaremos, tá bom? Vou ver ali as turmas ali que iriam hoje, amanhã, enfim, já vou postar, tá? Vou procurar postar. Vocês vão ter de antemão, antes, né, do dia 16, já essa aula, né? Daí, se for, que eu vou ter que repetir, né, pro pessoal do presencial, né? Então, daí vocês só não vão, se quiserem vocês vão, né? Mas a princípio eu vou passar o podcast. Se tiver internet, a gente consegue dar uma conversada para tirar mais algumas dúvidas. Daí fica a cargo de vocês. Mas é sobre essa aula a princípio, tá? Um abração, se cuidem. Vou interromper a gravação aqui.